Olá, professor. Olá, professora. Eu sou o professor Fernando, sou PCNP de História da nossa diretoria de ensino. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer esse espaço e eu espero contribuir com a formação, com esse espaço formativo que é o nosso ATPC. Eu gostaria de levantar aqui o nosso objetivo primeiro, que é subsidiar o trabalho dos professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e os nossos objetivos específicos, que é refletir sobre a importância do planejamento bimestral para possibilitar o melhor desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes, refletir sobre as diferentes nuances relacionadas ao planejamento bimestral, rotinas de estudo e roteiros de estudos, analisar os materiais de apoio ao desenvolvimento das habilidades previstas para o terceiro bimestre, compreender sobre a importância de engajar os estudantes em seus estudos e, por fim, compreender a importância de orientar os estudantes no planejamento e organização de seus estudos. Mas antes, gente, eu gostaria de propor uma reflexão inicial. É uma frase que eu retirei da revista Nova Escola e ela diz o seguinte: fazer registros e analisar a prática permitem saber o que deu certo e o que não foi bom e pensar nos motivos que levaram àquele resultado. Ou seja, a documentação ela é uma ferramenta indispensável para a nossa organização, para a gente conseguir analisar, para a gente conseguir reavaliar a nossa prática. Então, escrever sobre a prática, ela faz com que a gente pense e reflita sobre as nossas decisões. E isso vai permitir que a gente consiga aprimorar cada vez mais o nosso trabalho, adequando, adaptando, ajustando às necessidades dos nossos alunos. Então, pensando aqui no nosso planejamento, como que a gente vai planejar então o nosso terceiro bimestre? E por onde a gente vai começar? Então, pensando aí sobre as etapas que são essenciais para o nosso planejamento, eu destaquei um primeiro passo, que é observar o nosso calendário. Mas será que o nosso calendário vai apresentar alguns ajustes que deverão ser feitos no percurso? É bem provável que sim, né? Porque se a gente pensar no primeiro bimestre, nós tivemos um período presencial e depois um período de aulas remotas. Isso já provocou alguns ajustes que foram necessários ser feitos. Depois, pensando no nosso segundo bimestre, ele foi um segundo bimestre inteiro com aulas remotas. E aí, observando um formulário que foi enviado do núcleo pedagógico para os professores, e cada professor preencheu de acordo com o seu componente, a gente pôde observar que nas respostas a gente não conseguiu atingir todas as habilidades necessárias do segundo bimestre. Então é necessário também que a gente consiga adaptar, ajustar no nosso terceiro bimestre uma retomada com essas habilidades. É importante que os nossos alunos consigam avançar. E para que eles consigam avançar, a gente precisa realizar essas retomadas. Buscar estratégias para que, de fato, eles se apropriem dessas habilidades que a gente ainda não conseguiu atingir, né? E também a gente tem que pensar que no movimento do terceiro bimestre é bem provável que haja uma mudança sim no nosso calendário, pensando num período de retorno das aulas presenciais. A gente tem aí previsto para o dia 8 de setembro o retorno dessas aulas presenciais, até então, é o que foi orientado pela secretaria. Então é importante pensar nesses movimentos também quando a gente observa o nosso calendário e quando a gente prepara o nosso planejamento bimestral. E aí, pensando nisso, a gente vai tentar identificar o início e o término do nosso terceiro bimestre e quantos dias letivos nós teremos no terceiro bimestre e quantas aulas previstas para cada uma das nossas turmas. E se há eventos ou ações importantes que a gente deve considerar para o nosso planejamento. Pensando agora no nosso segundo passo, é observar as habilidades previstas para cada ano série. Então, quantas habilidades estão previstas para cada ano série? Quanto tempo ou quantas aulas eu tenho disponível para o desenvolvimento dessas habilidades previstas?
e quais as habilidades elas foram consideradas essenciais e serão trabalhadas também no centro de mídias. E qual a melhor forma de trabalhar as habilidades previstas? Será necessário que eu priorize algumas habilidades também? E eu posso realizar agrupamento de algumas habilidades? E se eu preciso realizar uma retomada de algumas habilidades que ficaram fragilizadas durante o processo de aprendizagem, que foi o que eu acabei de falar. Então, a gente precisa também realizar uma retomada de algumas habilidades. Então, é isso que a gente precisa observar neste movimento. Para que a gente consiga observar esse movimento, eu devo consultar antes o nosso organizador curricular. Então, o nosso organizador curricular que consta lá no nosso novo currículo paulista, nos casos dos anos do ensino fundamental, do segmento do ensino fundamental, componente de História e Geografia, que também tem disponível nesse link, né, que eu vou deixar o material para vocês, e no caso do ensino médio, o nosso antigo currículo paulista. E aí a gente vai observar o quadro de conteúdos e habilidades, tanto para geografia, para história, para filosofia, quanto para sociologia. Pensando então no ensino fundamental, que nós temos homologado o novo currículo paulista, nós vamos observar, por exemplo, em geografia, quantas habilidades eu tenho previstas para o terceiro bimestre. Então, no terceiro bimestre em geografia, eu tenho 10 habilidades no sexto ano. No sétimo ano, eu tenho 6 habilidades. No oitavo e nono ano, eu tenho 8 habilidades. E dentro dessas habilidades, algumas foram consideradas como habilidades essenciais pela secretaria, pelos centros de mídias. E a gente consegue observar aqui que o centro de mídias selecionou de cada ano série 4 habilidades que eles consideram essenciais. Essas habilidades selecionadas pelo centro de mídias que vão nortear aí a elaboração dos conteúdos do próprio centro de mídias. Então é importante que as aulas do centro de mídias elas devam ser incluídas também no nosso planejamento bimestral. Para a história, a gente consegue observar que no terceiro bimestre, por exemplo, no sexto ano, a gente tem 5 habilidades consideradas, 6 no sétimo ano, 7 no oitavo ano e 9 no nono ano. E também foram selecionadas aí 4 habilidades como essenciais. Já no ensino médio, a gente vai utilizar, como eu havia dito, o nosso antigo currículo de Ciências Humanas. E neste currículo, que aí acrescenta com o ensino médio Filosofia e Sociologia, nós temos também um número de habilidades previstas para o terceiro bimestre e o destaque da Secretaria dos Centros de Mídias, que foram 4 habilidades para cada componente curricular: Geografia, História, Filosofia e Sociologia. Então, eu trago aqui um exemplo para a gente. No oitavo ano do ensino fundamental, a gente tem previsto aí 8 habilidades no terceiro bimestre, sendo que 4 estão trabalhadas e estão sendo trabalhadas no centro de mídias. Então, após a retomada das aprendizagens, é importante que a gente consiga avançar no desenvolvimento das habilidades do bimestre. Então, para isso, é necessário que a gente consiga priorizar algumas habilidades considerando os seguintes critérios. Primeiro, habilidades que são essenciais para o percurso da aprendizagem. Por isso que eu também falo muito, e eu quero muito destacar aqui com vocês, as habilidades do segundo bimestre, que estas, por vezes, são habilidades que se tornam estruturantes para que eles consigam avançar também para as habilidades do terceiro bimestre. E estas vão possibilitar aí o desenvolvimento das aprendizagens posteriores dos nossos estudantes. Segundo, as nossas habilidades, as habilidades que os alunos podem desenvolver a partir de atividades não presenciais, com maior autonomia, né, o tempo disponível para o desenvolvimento das atividades, considerando um número de aulas de cada componente curricular e as habilidades presentes nos materiais de apoio. Então, dentro ainda das nossas etapas essenciais, o terceiro passo é analisar os nossos materiais. Quais materiais eu tenho disponíveis, né? Como as habilidades e os conteúdos, os objetos de conhecimento estão abordados no São Paulo Faz Escola? E como eu posso utilizar o livro didático para desenvolver as habilidades previstas?
Todo esse material eu vou deixar disponível com os links para acesso de vocês. E se existem necessidades de busca de novos materiais, em especial agora, nesse momento de distanciamento. Então, quais são os itens essenciais que devem constar no meu planejamento bimestral? Primeiro, as aulas dos centros de mídias. Segundo, os roteiros de atividades. Terceiro, os momentos de interação, que são extremamente importantes. A devolutiva, que é fundamental, e daqui a pouco eu falo um pouco mais dela. As avaliações e as EAP, né, as avaliações de aprendizagem em processo, e também a nossa semana de estudos intensivos, que é a nossa recuperação e aprofundamento. E o nosso quarto passo é definir as estratégias e recursos que serão utilizados. Então, pensando aí que eu devo ter clareza da realidade dos meus estudantes e como que eu vou proporcionar uma aprendizagem nesse momento de distanciamento. E quais as estratégias devem estar presentes no meu planejamento. Tudo isso tem que estar muito claro. Sobre os recursos e materiais, quais recursos eu vou utilizar? Então, a gente sabe que nós temos aí o centro de mídias, que está à nossa disposição, o São Paulo Faz Escola, e aí também nós temos alguns aplicativos. E um deles eu gostaria de destacar hoje, que eu até coloquei uma setinha em vermelho, que é o Sway. Vai ficar a critério do seu coordenador se ele já passou ou se ele vai passar essa formação sobre o Sway, que foi um tutorial desenvolvido aí pelo nosso PCNP de tecnologia, o André. Então, com esse tutorial, a gente pode também se apoiar para montar as nossas aulas utilizando esse aplicativo da Microsoft. Sobre as aulas dos centros de mídias, é importante, então, o cronograma do bimestre do centro de mídias, o cronograma semanal do centro de mídias, pensando aí nas mudanças e as habilidades a serem trabalhadas, o horário das aulas de cada ano série, né, para que durante as aulas do centro de mídias não seja proposta nenhuma outra atividade aos nossos estudantes, e a divulgação de materiais de apoio das aulas do centro de mídias na plataforma sede. No quinto passo, seria a elaboração dos nossos roteiros de estudos. Então, como que eu vou elaborar os roteiros de estudos e o que eu devo considerar na elaboração desses roteiros? Então, eu vou destacar o seguinte, que o nosso currículo ele traz a proposta, o desenvolvimento do estudante nas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural. O estudante ele sendo protagonista da aprendizagem. Então, planejar é fundamental. Observar aí a descrição das habilidades propostas no bimestre, refletir como desenvolver as habilidades com os estudantes, as metodologias e procedimentos que eu vou adotar e elaborar os roteiros, né, as orientações aos estudantes. Então, quais os elementos que foram considerados essenciais aí para o nosso roteiro? Observando o documento orientador da Secretaria da Educação, ela destacou 5 aspectos que elas consideram importantes e esse documento eu também vou colocar à disposição de vocês no link do PPT. Tá? O primeiro deles é a identificação, então precisa conter aí o nome do professor, o componente curricular, a turma, o ano série. O segundo, a temporalidade, pensando aí no número de aulas previstas, pensando no período de realização. O terceiro deles é os objetivos de aprendizagem. Então, quais são os objetivos da aula? Né? Onde eu quero chegar? Quais as habilidades e competências eu quero alcançar? E os objetos do conhecimento, né? Quais os conteúdos que eu vou lançar a mão para que essas habilidades e competências sejam atingidas. O nosso quarto passo é como as aulas serão realizadas, as atividades a serem trabalhadas, os recursos que eu vou utilizar. E o quinto é o acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Os instrumentos para verificação da aprendizagem ou da entrega das atividades. E como serão realizadas as orientações, as devolutivas para os nossos estudantes. Então, o roteiro de estudos é um instrumento elaborado de forma intencional e planejada, a fim de orientar o estudante no seu estudo. Ele deve apresentar o passo a passo do procedimento a serem realizados pelos estudantes. E o roteiro ele deve favorecer o engajamento e a autonomia dos estudantes.
contribuir para que eles desenvolvam estratégias de sistematização de estudos para consolidar os objetivos de aprendizagem proposto. Ainda sobre o nosso roteiro de estudos, a apresentação e orientação é a primeira parte que deve conter e tem como propósito conduzir os estudantes de maneira inicial, demonstrar a importância da atividade que ele vai realizar. E também deve ter uma linguagem clara e direta, né? Para não causar múltiplas interpretações. Ele deve ser, então, motivador. Ele deve apresentar as orientações quanto aos procedimentos a serem realizados, o passo a passo. Então, o roteiro ele deve despertar o interesse dos nossos estudantes, né, mobilizando os seus saberes prévios e possibilitando novas perspectivas sobre a realidade. Ela deve ainda proporcionar uma contextualização. Ela deve conectar os conteúdos propostos ao cotidiano dos nossos estudantes. E propor também desafios, ou seja, ela deve ser problematizadora. Então é importante que a gente tenha clareza nas habilidades, a gente precisa definir o tempo, a quantidade das aulas para cada habilidade, também pensando no tempo, né, para os ajustes, as devolutivas e as avaliações. E utilizar as atividades do caderno do professor e do aluno. Construir objetivos de aprendizagem com base no desenvolvimento das habilidades. E o nosso sexto passo é a socialização do nosso planejamento bimestral e roteiros de estudos. Então, o seu planejamento ele precisa ser socializado e validado pelos gestores da sua unidade escolar. Ele também os estudantes também devem ter clareza do seu planejamento, em especial o seu planejamento semanal. E o nosso sétimo passo é a avaliação e devolutiva. Então, o que eu, professor, devo considerar na hora de avaliar os meus estudantes nesse momento de distanciamento? Eu gostaria de destacar aqui, aproveitando o momento que o nosso sétimo passo fala sobre a avaliação, e retomar um pouco sobre a AP. Tá? A AP, mesmo que ela seja uma avaliação, ela é uma avaliação de aprendizagem em processo, né? O próprio nome diz. E mesmo que ela seja voltada para as áreas, né, para os componentes de língua portuguesa e matemática, nós da área de ciências humanas também podemos nos apoiar nessas avaliações para conseguir avançar com as habilidades dos nossos estudantes e contribuir também nas habilidades dos nossos colegas, né? Nas habilidades do componente do nosso colega. Então é importante a gente conhecer sim os resultados dessas avaliações, né? Se debruçar junto com os nossos colegas de língua portuguesa e matemática, para a gente conseguir desenvolver um trabalho do qual os nossos alunos consigam se apropriar cada vez mais dessas habilidades e consigam avançar. Tá? E aí a outra questão é se eu estou realizando as devolutivas das nossas atividades solicitadas. E como eu posso fazer essas devolutivas? Pensando, então, nas avaliações das atividades não presenciais, nós temos o engajamento. Então, é possível que nem todas as respostas elas atendam às nossas expectativas. Então, algumas elas poderão ter maior aprofundamento, outras ficarão na superficialidade e outras ainda poderão estar incorretas. Então, a análise das respostas e do registro das nossas atividades é fundamental para avaliar o processo e realizar as intervenções adequadas. Portanto, avaliar o engajamento, o comprometimento dos nossos estudantes é fundamental no processo de aprendizagem. Sobre a autoavaliação, gente, ela vai contribuir para o desenvolvimento da autonomia e da corresponsabilidade dos nossos estudantes, pensando que ele vai observar todo o processo de aprendizagem, né? Ele vai observar o seu próprio processo de aprendizagem, tendo em vista que o estudante ele analisa o percurso, ele vai refletir sobre esse percurso, também refletir sobre as dificuldades e avanços que foram encontrados. Então eu trouxe aqui um exemplo
que está dentro do material Aprendendo a Aprender, dos anos finais do ensino fundamental, que tem aqui no link, que ele vai conseguir avaliar, por exemplo, o quanto eu gosto de cada componente, o quanto eu compreendo dos conteúdos, o quanto eu fico ligado durante as aulas, e aí ele pode classificar de 1 a 4, por exemplo, nada, pouco, muito, totalmente. Essa autoavaliação ela é fundamental também para o avanço dos nossos estudantes. E agora, sobre a nossa devolutiva, o objetivo principal aqui é o avanço do desempenho e aprendizado do aluno, né? Ela é fundamental para integrar o estudante no processo avaliativo e conscientizá-lo sobre a sua participação na construção e desenvolvimento de sua própria aprendizagem. E ela deve fornecer ao estudante uma orientação clara e objetiva de como melhorar a sua aprendizagem e desempenho, sempre motivando, encorajando e estimulando o estudante. Então, o nosso feedback ele deve trazer estes aspectos para orientar os nossos estudantes, né? Ele precisa ter muita clareza do que ele está deixando de aprender, né? Aonde ele não está conseguindo avançar, o que ele precisa fazer. Então, isso também é fundamental, porque ele precisa fazer parte de todo esse processo avaliativo, ele precisa entender esse processo avaliativo. Então, ao perceber os pontos mais críticos, é importante verificar se o roteiro de estudos está adequado, se as atividades estão compreensíveis e se o tempo foi suficiente para que o estudante execute o que foi solicitado. Então, nessa devolutiva, é preciso deixar claro para o estudante a intencionalidade das atividades, o que faltou para alcançar os objetivos propostos e, principalmente, o que precisa ser melhorado. Então, ainda sobre o feedback, é fundamental que os estudantes tenham consciência plena sobre o processo de aprendizagem do qual fazem parte, sendo capazes de perceber o que estão aprendendo, como estão aprendendo e o que podem fazer para potencializar e melhorar o seu próprio desempenho. Então, o nosso 8º passo aí é sobre a orientação, são orientações sobre a rotina de estudos. Então, é importante também que o professor contribua com esse processo, né, com os nossos alunos. É importante que o professor seja também um caminho, né, um norte nesse sentido também. Né? Então, em primeiro lugar, é preciso orientar que o estudante analise a sua rotina e liste todas as atividades do seu dia a dia, né? Pensando aí quando você vai estudar, o que você vai estudar, onde você vai estudar e quanto, né? Qual o tempo que você vai dispor para estudar. Ainda sobre a rotina, então a gente precisa auxiliar os nossos estudantes a organizar tudo isso. Então, organizar a rotina, definir o cronograma de estudos, descobrir quantas horas semanais de estudos tem disponível e criar horários de estudos, né? O plano de estudos perfeito. Ou seja, a organização ela é fundamental. E o que a gente pode considerar, né? Tanto nós, professores, quanto os nossos estudantes nessa organização? Primeiro, o horário das aulas apresentadas nos centros de mídias e o agendamento para a interação com o professor. Também o tempo necessário para a realização das atividades escolares e o tempo para ajudar nas tarefas de casa, para jogar, para descansar, entre outros. Só a partir daí é que será possível organizar e priorizar uma rotina de estudos. Então, para auxiliar os nossos estudantes, né, no desenvolvimento aí da rotina de estudos, na criação dessa rotina de estudos, a Secretaria da Educação ela disponibilizou um material, né, para os anos finais do ensino fundamental e também para o ensino médio, que é o Aprendendo a Aprender. Esse material ele vai estar disponível aqui no link também desse PPT, para que a gente possa auxiliar os nossos estudantes. Por fim, eu quero deixar o meu muito obrigado, mais uma vez agradecer esse espaço e eu espero ter contribuído com o trabalho de vocês no dia de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.